Senhoras e senhores, bem-vindos à Maesa! Olá, nós vamos acompanhar você! Isso mesmo, você! Vamos acompanhar por uma jornada incrível pelo passado, presente e futuro desse prédio magnífico que é a Maesa. Eu estive aqui logo no início da minha carreira como profissional da área de recursos humanos, então eu conheci aqui as pessoas da área de recursos humanos, treinamento, então eu estive aqui em reuniões. Sempre ela é história também. Lembro das pessoas falarem, foi aqui que tudo começou. Eu comecei com 18 anos, que era quando o Eberle admitia a gente, né? Então a gente fazia um teste de um mês, aí depois assinava um contrato de 2 anos. O começo de trabalho, de vida, porque eu me casei, construí a minha família. A partir dali, né, fui feliz. Tinha muita coisa além do esporte, que era lazer, tinha aperfeiçoamento na área de segurança, que era da CIPA. Eu fiz um curso de 3 anos que era supervisor de primeira linha, então eu participei na seleção. Então, é coisas que foi me dando conhecimento e fui crescendo no trabalho. Eu iniciei com 14 anos, já fazem mais de 30 anos que eu não entrava aqui dentro. Então, estou voltando ao passado, estou relembrando o tempo que eu era um menininho, um gurizote, e saí daqui 35 anos depois. Só tenho lembranças boas da Maesa, enfim, do conjunto Eberle, né? Eu terminei meu curso técnico do Senai Bílio Peçanha, que ficava do outro lado da rua. E assim fui trabalhar na Maesa. Lá fui ter contato com o engenheiro Oscar, com o engenheiro Garbim. Ele fez com que o meu sonho se tornasse minha realidade. Eu não tinha casa própria. E sabia que a Fundação do Eberle financiava. E assim eu comprei a minha primeira casa própria, graças à Maesa e com essa parceria com o Garbim e com o meu grande mestre na modelaria, que foi o meu chefe, que foi o Bodini. Desde os primórdios, o ser humano usa a arquitetura para demonstrar a sua capacidade de arte, demonstrar seu conhecimento e embelezar os lugares onde vive. Desde as pirâmides até as grandes catedrais, o ser humano consegue mostrar suas habilidades de construção, de fazer arte. E aqui não é diferente. Sim, a Maesa é enorme, né? Sim, a área da Maesa tem 53 mil metros quadrados. Nossa! Eu não consigo nem imaginar quanto que é isso. Pera, sabe o Museu de Guggenheim Bilbao? Sim. Esse é um dos maiores e mais visitados do mundo? Claro, eu fui lá ontem. Bom, a área total desse museu é de 24 mil metros quadrados, menos do que a metade. A própria pirâmide de Quéops tem 52.611 metros quadrados na sua base. Cabe inteirinha no terreno da Maesa. Gente, então Caxias é grande mesmo, né? São 50 mil metros quadrados no centro de Caxias. E aí começou essa luta para que esse bem não fosse vendido, não fosse cedido, e muitas mãos nos ajudaram. Muitas mãos. A sociedade caxiense ajudou. A sociedade civil caxiense, os órgãos de ponta de Caxias do Sul, todos indistintamente ajudaram. Mas hoje, vendo a Maesa, como eu vejo, como eu conheço, isso aqui eu não tenho dúvida, isso aqui vai ser uma cidade dentro de uma cidade. A nossa relação com a Maesa foi o tombamento dela. A gente sabe que isso aqui já estava até traçado para ser levantado arranha-céus. Como que a gente vai ter uma cidade, como que a gente vai contar a história de uma cidade se nós não temos o espaço físico aonde ela ajudou a construir essa cidade? Até a década de 50, tudo que era patrimônio era monumento, né? A gente tinha só aqueles monumentos, né? Aqueles edifícios mais históricos, onde tinha acontecido alguma coisa especial.
E depois da década de 50 que começou a se entender que o patrimônio industrial tinha um valor muito importante, porque ele foi gerando essa nova sociedade, né? Essa sociedade da industrialização, essa sociedade que os trabalhadores fazem parte. E esse patrimônio começou a ser visto principalmente com esses olhos, de não ser só um patrimônio de arquitetura, mas também um patrimônio que traz toda uma bagagem de memória social desses trabalhadores e dessa indústria, e que muitas vezes construíram várias cidades, né? Assim como Caxias, a gente vê que foi construída muito pela Maesa. Ela faz parte de uma vila operária, né? Nós tivemos várias empresas aqui no entorno, o bairro Cristo Redentor, Panasolo Exposição ainda é uma das regiões mais idosas de Caxias do Sul, que muitas pessoas ainda desconhecem a importância desse prédio, por Caxias do Sul ser uma cidade de migrações de pessoas de outras regiões do estado, mas também do Brasil, e por isso a importância, né, das pessoas conhecerem o que tem por trás dessas paredes aqui desse complexo arquitetônico. Essas paredes, esses tijolos, vertem histórias. A arquitetura conta uma história. Através da aparência dos prédios, podemos ver como a estética evoluiu ao longo dos anos, do prédio mais antigo até o mais novo. Eu acho que a Maesa, ela tem um peso para a cidade, né? Além da sua construção, ela é o que interliga um pouco da história, né? Da mudança de uma cidade muito mais colonial para uma cidade industrial, né? Então acho que isso a gente percebe pela dimensão dela, que dá uma dimensão da cidade também, né? E da sua formação. Então acho que esse é um sentimento de estar num espaço que integra a história da cidade, que traz esse olhar de uma evolução da cidade e que também hoje faz uma reflexão, né, sobre como queremos essa cidade, como vamos evoluir como cidade a partir desse ponto de vista. A partir desse prédio, nós podemos conhecer a arquitetura da cidade, dos processos, né, do que estava disponível naquele período, nos diversos períodos, né, pelos quais esses prédios foram construídos. Logicamente, a própria história do trabalho, a história dos trabalhadores e a história da cidade de uma forma geral. Fico imaginando tudo o que aconteceu lá dentro, técnicas que foram desenvolvidas, aprendizados que foram feitos, porque uma das características, né, da Maesa é que ela foi de alguma forma também um berço empresarial. Então todo esse processo histórico, né, do trabalho que foi desenvolvido ali dentro é também um patrimônio muito importante, que eu sinto, né, que tem tanto valor ou até mais do que o patrimônio material que está ali. A Maesa, ela não era apenas um símbolo da pujança caxiense, mas ela fazia parte de todo um cenário. A festa da uva, os turistas que vinham a Caxias do Sul tinham um programa certo para visitar as vitrines do Eberle. Então, essa Maesa metalúrgica Abramo Eberle, ela é uma grife. Ela é um símbolo de Caxias do Sul. Ela relata a história, tanto dos momentos bons quanto dos momentos de dificuldade, porque durante a Segunda Guerra Mundial também ela foi palco aqui da indústria bélica. Na época foi requisitada para isso. Então, ela tem uma história muito ampla e isso precisa ser preservado. Nossa! Mas precisa de muita gente para cuidar de um prédio desse tamanho, né? Muita mesmo. Mas tu sabe que essas pessoas já existem. Sério? Sim, já tem muita gente que cuida desse prédio. Pessoas que trabalham, cada um fazendo uma pequena etapa para alcançar grandes resultados. Uau! A Maesa, como um todo, tem uma história muito bonita e que precisa ser preservada, não apenas pela Maesa, mas por aquilo que foi o processo de industrialização de Caxias do Sul, mesmo com pouca idade. Tinha uma ideia de preservar 35% e vender o resto. Nós criamos os 100%, não, é 100% Maesa. E aí começamos a provocar. Eu acho que a página teve um sucesso porque nós trouxemos informações. No evento de entrega da Maesa para a cidade, isso nos lisonjeia e nos orgulha, eles utilizaram essa marca. Está nos registros.
Desde que eu comecei a trabalhar junto com outras pessoas no coletivo Abrace a Maesa, a gente não deixou de militar na perspectiva dessa nova Maesa, né? Que desse espaço fechado, que surja um espaço de convívio, um espaço aberto, um espaço de fluir da cidade, um espaço para que a gente se encontre aqui, sejam em atividades culturais, sejam em atividades formativas, sejam em atividades educativas. É tão grande esse patrimônio que ele permite que aqui a gente tenha desde espaços culturais, um museu da indústria, por exemplo, outros espaços culturais. A gente pode ter aqui um grande centro de entretenimento e lazer, com restaurantes, livrarias, serviços dos mais diversos, um mercado público, mas também podemos ter aqui centros tecnológicos, parques tecnológicos, um conjunto de questões que permitiriam que ela se transformasse num grande espaço de economia criativa para o desenvolvimento da cidade. Nós temos uma carência de espaços de convivência, de espaços culturais, de espaços para inovação. Falta uma área em que possa congregar tudo, né? A cultura, a questão da diversão, do entretenimento, né? Nós temos uma questão de como atrair os jovens da inovação, que talvez seja outro futuro, outro polo que a nossa cidade possa investir, na inovação. E essas pessoas estão longe da praia, estão longe de tudo, é uma cidade fria, é uma cidade que não tem muitos atrativos. E a Maesa pode representar esse centro de convivência. Eu penso que a Maesa ela tem que ser acessível para todos, ela tem que ser democrática, ela tem que as pessoas têm que ter a oportunidade de transitar aqui dentro. Isso eu acho que é fundamental, né? Que ela não deixe de cumprir o seu papel cultural, turístico, que a cultura não deixe de ser protagonista, porque ela foi a protagonista para a doação para a cidade. Que independentemente do instrumento que se utilize, mas que se pense a Maesa fora da caixa, do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da cooperação público-privada, para poder tornar aqui um espaço que a comunidade sonha, que a comunidade anseia, né? Que ela possa vir para a Maesa e estar viajando para outra cidade, até que Caxias encontre, né, não diria novo rumo, né, ajuste o seu rumo da grande cidade que sempre foi, do grande povo que sempre foi, da grande dedicação, da grande capacidade profissional e de alinhamento comunitário que sempre teve. De transformar esse espaço um espaço de convivência, de lazer, de arte, de cultura, de negócios também, de inovação, enfim, que não seja um futuro, mas que seja um presente. E para o futuro, existem muitos planos e muitas ideias já estão sendo levantadas para revitalizar a Maesa. Sim, para que a Maesa seja um centro de referência em cultura, arte, inovação, criatividade, gastronomia, enfim, tudo com um prédio desse tamanho comporta. Que é realmente que a gente possa aproveitar e aí essa segunda oportunidade que a Maesa agora nos dá, que a Metalúrgica nos dá, parece que a Bramo está nos dando uma segunda oportunidade da gente então ter a coragem de reconstruir essa história. As necessidades são outras, o tempo mudou, as coisas são muito diferentes, mas a gente precisa ter a mesma coragem e a mesma responsabilidade, porque por fim ele teve uma responsabilidade social gigante e a gente precisa dessa mesma responsabilidade, dessa mesma coragem. E está aqui o edifício que ele construiu, né, que essa indústria construiu, nos dando essa oportunidade de continuar escrevendo essa história. Tem muito mais gente que faz parte dessa história. Sim, inclusive você. Você mesmo também tem responsabilidade por cuidar da Maesa. Como assim? Sim, as pessoas podem se educar e ajudar a cuidar desse patrimônio que também é delas. E ajudar a preservar esse patrimônio de Caxias do Sul. Sim, então, senhoras e senhores, essa é a sua, é a nossa Maesa!